noite! Estamos aqui para mais um episódio do podcast, só que esse tá sendo diferente, porque não vai ser ao vivo. A gente teve um probleminha com a internet, porque choveu, né? Fortaleza tá assim, maravilhosa, chovendo direto. E aí a internet o quê? Não funciona. Valeu, galera. E aí a gente tá gravando esse episódio, então hoje a gente vai estar recebendo aqui um convidado, que a gente conheceu ele há pouco tempo. É um jovem empreendedor. Ele trabalha no ramo da confeitaria, ele entrou na gastronomia agora. E aí a gente decidiu trazer ele aqui pra gente falar um pouco mais sobre essa perspectiva, né? De quem já trabalhava na área. Agora ele entrou na faculdade de gastronomia pra se aprofundar, aprender mais aprender técnicas. E quais são as expectativas dele sobre todos esses acontecimentos aí que estão vindo na vida dele agora. Hoje a gente vai receber o João Vitor, da Vitos Cookie. Olá, gente. Oi, João. Boa noite. Boa noite. Tudo gente, bem? Primeira vez num podcast. Tô nervoso. Seja bem-vindo. Não fico nervoso, não. Não, eu falei pras meninas, gente, tô nervoso, mas na hora a gente vai conversando e vai ser tudo tranquilo. Mais um tímido na minha vida. A Nayara falou que ela era bem tímida e que não falava quase nada. Eu falei, pois então você vai hablar hoje, viu? Vai hablar. Vamos começar, né? João, como você começou na confeitaria? Então, desde muito, muito pequeno, eu sempre tive essa área da confeitaria na minha vida, né? Por causa da minha mãe. Porque desde pequeno, a minha mãe, ela sempre amou fazer bolos, né? A minha mãe é boleira. Hoje ela tem um pequeno empreendimento dela também online, que ela é a Valéria Bolos. E ela faz, né? Bolo confeitado, bolo caseiro, enfim. Então, desde muito pequeno, eu sempre tive essa presença dentro da minha casa, na minha própria mãe e tal. Então, também desde muito novo, eu sempre fui muito apaixonado por programas de TV, por exemplo, Cake Boss, sabe? Essas coisas, tipo, me chamavam muito a atenção, sabe? Desde muito pequeno, eu sempre gostei muito. E sempre, só te interrompendo, sempre foi pro lado da confeitaria? Sempre para o lado da confeitaria, sempre. Eu achava, assim, uma coisa, assim, magnífica. Que eu olhava e ficava, meu Deus, isso é muito legal. Tipo assim, uma pessoa tá lá do nada e ela vai juntando um ingrediente com um ingrediente e formando uma coisa linda, sabe? Tipo, pra mim é a arte mais linda que existe na vida, sabe? Então, sempre tive, desde muito novo, esse ramo da confeitaria dentro da minha vida. E aí, acho que foi por causa disso, né? Desde muito pequena, minha mãe e tal. Então, tipo, foi por causa disso mesmo. E você sempre foi incentivado por ela? Ah, assim, a minha mãe, ela sempre me ajudou bastante. Eu sempre tive muita ajuda da minha mãe e muito incentivo dela, desde muito novo. Então, acho que sim, ela me ajudou bastante. Hoje eu tô falando? Muito falante. Olha, Eu falei pra vou ela, deixar sim, ela sim. falar mais, que ela nunca fala, né? Vamos deixar ela se soltar, vai. Estou gostando. Aí, quando você... Por exemplo, seu perfil chama Vitos Cookie. Exato. Inclusive, ele trouxe cookies aqui, ó. Sim. Pra gente poder mostrar e tudo, que são belíssimos, tá? Quando você começou, você já... Por exemplo, sua mãe faz bolo. Você já tinha pensado na sua cabeça a que parte da confeitaria você iria abraçar? Ainda Ou não, você foi tentando? Não, eu fui tentando. E é uma história muito engraçada porque... Como foi que eu comecei no cookie? Porque eu não comecei o meu empreendimento com cookie. Eu comecei a empreender muito mais jovem do que quando eu criei a Vitos Cookie, né? Eu lembro que em mais ou menos 2017, eu mudei de colégio e eu tava precisando de dinheiro. Tipo assim, eu queria ter o meu próprio dinheiro, né? Eu não queria ter que ficar dependendo todo o tempo do dinheiro dos meus pais pra poder sair e tudo. E aí eu lembro que eu fiquei tipo, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso de alguma coisa pra eu começar a empreender, ter o meu próprio dinheiro. Aí eu pensei, cara, eu vou levar brigadeiro pro colégio, né? Nada novo. Acho que muita gente já fez isso, inclusive. Então, eu acho que começou dessa forma. Comecei a levar brigadeiro e tal pro colégio. E, tipo assim, comecei a pedir dinheiro pro meu pai, pronto, fiz. Ele me apoiou bastante, levei. Ele foi um patrocínio pra começar. Ah, sim, com certeza, foi. E Todo como é mundo que tem o foi? seu, né? Como é que foi, assim, vendeu, conseguiu vender, teve dificuldade? Lá na minha casa, no caso, a gente sempre teve o costume de, tipo, a gente fazer as coisas pro aniversário. Vamos fazer aniversário. A gente prepara tudo, entendeu? Então eu já tinha esse negócio com o brigadeiro, já sabia preparar, mas não era, aquele brigadeiro. Então eu lembro que eu fui na internet, pesquisei uma receita, fiz. Levei pro colégio.
Quando eu olhei, o brigadeiro tava assim, ó, caído na forminha. Ficou mole. Eu não sabia ainda fazer aquele ponto de enrolar. Mas vendi tudo. Levei 20 ou 30 brigadeiros, 25, 30 E brigadeiros. vendeu. Vendeu Tudo. 30 brigadeiros moles. Tudo. Ah, sim, obviamente. Filho, não importa. Mas, Você vai assim, comer, delicioso. o importante é que tava gostoso. Todo mundo comprou, não é isso? Exatamente. Mesmo. E aí, pronto. Levei, e aí o pessoal foi pedindo. Dia após dia, eu ia levando sempre. Passei a levar de 25, 30 brigadeiros para 50. E vendia tudo. Sempre. Então, começou daquela forma, entendeu? E aí, essa foi a minha primeira experiência empreendendo, tendo, né, o meu próprio dinheiro, já entendendo como é que trabalha com o público, né? O pessoal falava, tu não tem vergonha, não? De, tipo assim, de sair pelo colégio de vendedor. Eu falei, não, eu adoro. Eu falava assim, ei, menina, vem aqui, compra um brigadeiro. E aí, sabe, tipo... Eu amo. Eu amo, eu faço, e eu gosto assim mesmo, assim que a pessoa, né, É. fala, então pronto, vamos lá. Mas assim, não passava muito disso, era sempre nesse nível, eu tentava inovar, tipo assim, pegava um brigadeiro de leite ninho, colocava assim um corante verde, eu falava, gente, brigadeiro novo, sabor limão, aqueles. A pessoa botava na boca e falava, meu Deus, o que é isso? Sentiu o gosto do limão, né? Ei. Inclusive, vamos fazer um parêntese aqui só pra contextualizar, tá? No aniversário dessa senhora no passado, nós fomos os responsáveis pelos brigadeiros, pelos doces do aniversário dela. Então a gente... A turma que fez os doces, inclusive, tá aqui atrás, tá? No bastidor. No bastidor. A gente foi pra casa dela, passamos, assim, o final da tarde, começo de uma noite, até o fim de uma noite, cozinhando sim. brigadeiro. Se queimando todo. De tudo quanto era cor, tudo quanto era sabor. Sabor. Aí, na festa, a avó do nosso amigo que tá aqui, comeu um que a gente colocou um corante vermelho. Que brigadeiro de morango delicioso! Era só o corante de morango, porque não tinha nada. O importante é que ela sentiu o gosto do Mas morango. ela Exato. sentiu o gosto do morango, não foi, amigo? Então tá certíssimo, então tá tudo bem. E ela, nossa, ficou encantada porque ela achou delicioso. Não foi o brigadeiro de morango? Pode falar, gato, pode falar. Ai, como ele é Ele tímido. tá com vergonha. E eu falava, amigo, tô tão nervoso. Não, é de boa. É de boa, vai ser tranquilo. Ai, eu adorei o sabor novo, limão. Limão. A gente bota corante e muda. E assim, como é que o cookie entrou na tua vida, então? Pronto. É uma história muito engraçada, certo? Eu lembro que eu tava andando com a minha amiga, a Joyce. A gente tava andando pelo nosso bairro e tal, a gente foi fazer alguma coisa. E aí ela virou pra mim e falou assim, amigo, vamos fazer cookie? E na mesma semana, eu tinha visto uma receita no YouTube. Eu falei, ai, que legal, divertido, salvei. Aí eu falei, bora. Aí lá, a gente foi, comprou os ingredientes tudo, chegamos em casa, preparamos a massa. Não pegava o ponto. E haja farinha. Pra poder... E não pegava o ponto de jeito nenhum. Porque o cookie também tem um segredinho, né? Pra ele ficar desse Exatamente. jeito aqui, você, na verdade, tem que fazer ele uma bolinha e no forno é que ele vai dar o formato do cookie. Exatamente. Mas até descobrir, né? Aí, o que aconteceu? A primeira vez, eu tenho registros. Eu fiz questão de, no meu Instagram, em 2020, pegar e mostrar pra vocês. Fizemos o cookie, colocamos no forno. Gente, virou um cucão. Ele virou um cucão, simplesmente. Ficou ali, naquela ali. Não, tá não. Virou um cucão, gente, infelizmente. Mas assim... Clica na tela. Pra cima ou pra baixo? Porque tem um reflexo, né? Ah, tá. A gente fez as bolinhas, tudo bem direitinho. Virou um cucão. E aí, esparramou todinho. A pessoa, não, pelo menos ficou gostoso. Virou um cookie Horrível. só. Ficou E o sabor? horrível. Ele acabou de falar, horrível. Porque, querendo ou não, pra você ter realmente um cookie gostoso, você precisa ter uma manteiga de qualidade. Sim. E a gente... Usou margarina. Usou a que tinha, né? Não, margarina jamais. A gente usou a que tinha, mas não era a melhor, mas enfim, Aham. né? Era manteiga, mas não era melhor. manteiga. Não era a melhor. Respeito, menino. Se você queria Segunda fazer um linha. cookie com margarina, mulher, você respeita. Então, o que aconteceu? Isso foi em 2020. A gente fez nosso primeiro cookie. E aí ficou horrível. E aí, logo depois, veio a pandemia. E eu fiquei em casa, tipo, sem fazer nada. Porque na época eu comecei a fazer uma faculdade, mas eu não curti, eu não me identifiquei, principalmente por causa do EAD. Não me chamou muita atenção e eu não consegui me adaptar Mas já era realmente. gastronomia? Não, era fisioterapia. Nossa. Fui. Tudo a ver, né? Sim, foi um grande surto na minha vida, gente. Ai, João, tudo a ver, Todo mundo João. tem, né? O grande surto. Mas enfim. E aí eu falei, cara,
tô aqui em casa sem fazer nada, eu vou testar. Porque realmente, quando eu começo uma receita, eu quero chegar até um ponto perfeito dela. Que Entendeu? bom que você é Sim. assim. Sério São mesmo. vários testes, né, pra isso. Eu acho, gente, eu juro pra vocês, eu acho que eu fiz mais de 1000 testes. São vários testes. Desde 2020 até aqui. Juro Mas pra isso vocês. é bom, porque aí você vai aperfeiçoando e você acaba desenvolvendo a sua receita. Exato, e foi o que eu fiz. Eu desenvolvi a minha própria receita. Eu peguei uma receita na internet e fui desenvolvendo, mudando coisas, até que cheguei nesse ponto do cookie perfeito. E aí, foi alguma coisa tipo, que me apaixonou. Eu falei, cara, isso aqui é muito legal, sabe? Isso aqui é muito massa. É só uma manteiga misturando com açúcar e farinha, um ovo, mas, tipo, tem alguma coisa que me chamou muita atenção, que eu falei, cara, isso aqui é muito massa. Então, eu não desisti. Eu fui fazendo. E, quando eu fui fazendo, eu ia postando no meu Instagram. E o pessoal ia respondendo, caraca, que massa, não sei o quê. Tu devia vender e tal. E isso por muito tempo. Tipo, muito, muito, muito tempo. E foi assim que o cookie entrou na minha vida, né? E aí eu fiquei completamente apaixonado. E aí até que em 2021, no dia 7 de setembro, eu resolvi fazer a minha marca. Olha, Eu aí criei a surgiu coragem. a Foi daí Vitus que surgiu a Cookie. Vitus Cookie. Exato. E o nome Inclusive, é a bem... gente tem, né, aqui pra mostrar. Exatamente. E eu achei o nome bem sugestivo. Ai, gente, o nome é engraçado. A história é engraçada do nome. Porque juntou o teu nome, de certa forma, Ó, o Instagram. e o Instagram é lindo. Ah, e agora como a gente tá chegando aí na época de Páscoa, o jovem Vitor está o quê? Fazendo ovos, que a gente já provou. E está Inclusive aprovado, encomendamos né? também, tá? Sim, pra amanhã, né? Chegar em casa, minha filha, daqui Não, calma, é... depois a gente conversa. Acho que o meu nem precisa ser pra amanhã. Ah, não, minha filha. Não, você pode segurar, porque... Olha só. Olha! Olha. Tá aí uma coisa que Olha a eu... latinha. Tem uma coisa E que o eu... perfil é lindo. É exatamente isso que eu gosto. Só você que tira as fotos? Exatamente. Sou Então, eu. e você que faz o feed e tudo? Tudo. Tudo. Até a edição de imagem, a fotografia, tudo. Vamos Sou eu que faço. conversar depois? Fazer um curso? Mas é exatamente isso. Eu sempre gostei de olha, entregar... Que lindo. entregar a qualidade, entendeu? Porque um Instagram que chama muita atenção é um Instagram que vende, Com entendeu? certeza. Gente, é bem Pinterest, tá? Achei conceitual. O garoto foi lá no Pinterest, pegou várias referências. Olha, aqueles feed que se comunica, Exatamente. sabe? Muito Eu gosto lindo. dessa forma. Vamos conversar depois. No off. E deixa eu te perguntar, então, assim, a tua receptividade no mercado, depois que tu parou de vender o brigadeiro e ficou parado um tempo, né? E Decidiu aí investir no decidiu cookie. investir no cookie. Como foi a receptividade? É porque, assim, o incentivo que eu tive pra criar a minha loja foi por causa do meu pai. O meu pai, ele é comerciante, certo? Então, ele conhece o pessoal, ele conhece gente. E ele é muito amigo de uma dona de uma padaria. E aí ele falou assim, João Vitor, começa o teu negócio e bota os seus cookies na padaria. Então, isso foi, tipo assim, o que mais me ajudou, entendeu? Ah, porque meio que, então, rolou um Porque, network ali. Exatamente. E teve o incentivo do seu pai, mas parcerias são importantes. Tipo assim, eu estou tirando lições da sua história. Primeiro, mesmo que você comece errando, você não deve desistir. Exatamente. Você foi lá, fez o cookie, ficou ruim e deu errado. E testou lá 1000 vezes Mas até dar certo. você continuou, você poderia ter simplesmente desistido ali. Falar, ai, cara, não sei fazer cookie. Nossa, vou fazer outra coisa. Não, você continuou insistindo. Você aperfeiçoou a receita, continuou tentando, desenvolveu pra chegar onde você tá hoje. Criou coragem, fez sua marca. E aí, entre o lance, que uma coisa que a gente fala muito também, que é network. Buscar parcerias. Você foi lá, colocou o seu cookie pra vender numa padaria. Então, ninguém me conhece, mas como tem uma circulação de público, alguém vai ver, em algum momento alguém vai se interessar. Exatamente. E aí a gente entra pra um outro ponto do marketing, que é o boca a boca. Que a galera E esse cookie compra. ainda vende na padaria? Sim, graças a Deus. E deixei de ser de uma só padaria, passei pra 2 e depois 3. Ai, que Olha. chique! Mas, Amo. não, mas aí calma. Porque o pessoal pensa que, tipo, levou pra padaria, pronto. Já tá vendido. Não, não é assim. Não, a gente sabe Por como é que trás tem todo funciona. o Exato. processo. Exato. Uhum. E aí, uma dessas padarias não deu. Realmente não consegui. Fazer a venda, exato, né? Exatamente. Então, mas hoje eu trabalho com 2 padarias e vende toda semana. Toda semana, desde dia 7 de setembro de 2021, eu faço cookie toda semana para levar para as padarias. Então, isso foi, tipo, um incentivo enorme para mim, além de realmente essa questão da divulgação, né? Porque o pessoal olhava e falava assim, olha aqui o cookie e tal, e aí tinha o Instagram, né? E aí o pessoal mandava mensagem, agradecia, E já falava... encomendava, né? E já encomendava, exatamente.
Exatamente. Isso Você me ajudou também vende bastante. pelo Instagram, não é isso? Exato. E hoje, assim, como é que eu posso dizer? Você consegue se sustentar com a sua empresa? Tipo assim, se pagar. É porque, assim, como eu ainda moro com os meus pais, eu não tenho ainda esse negócio de, tipo assim, de eu precisar pagar conta e essas coisas. Mas uma coisa que funciona, que realmente dá certo, são as datas comemorativas, por exemplo. Porque são datas que vendem bastante. Por exemplo, Mas o que Natal. você vende, você consegue pelo menos manter a empresa? Exato, sim, sim. A empresa se Sim, paga. dá É, certo. isso. Dá certo. Sim, sim, sim. Aí, Dia das Mães, Páscoa, Dia dos Namorados, né? Páscoa, inclusive. Inclusive, Inclusive. Faz teu merchan, vai, belíssimo. faz teu merchan, pode fazer. Inclusive, Momento ovos. merchan, Sim, vai. exatamente. Gente, estamos na temporada de Páscoa e, tipo assim, é uma grande correria. É uma grande correria, mas é uma correria boa porque vende bastante. E realmente é uma coisa que rende. Rende muito. Entendeu? Que a gente consegue vender bastante porque, assim, o Instagram ele vai impulsionando mais. Por exemplo, dessa semana agora eu ganhei mais de 50 seguidores no Instagram da loja por causa da Páscoa. Entendeu? E ano passado foi a minha primeira Páscoa. Entendeu? Aí você já pegou a experiência do ano passado pra aplicar nesse ano, né? Exatamente, exatamente. Arrasou. E os ovos deles são belíssimos, tá? A gente já teve a A oportunidade de gente tá até procurando experimentar. ali a foto pra botar aquela foto do laboratório que acabou em 5 segundos o ovo. 5 segundos. Gente, eu não tô nem frescando. A gente Foi. bateu o bumerangue. A gente bateu o bumerangue segurando nas colheres. Acha Aí aí, pronto. Vini, pra gente Acabou. mostrar. Acabou. Verdade. É, Não, mas aí me dá só o das colheres, tem problema não. o que é que você espera da faculdade? Então, Deixa eu só mostrar aqui. Achou? Gente, ela só sabe falar, mostrar a foto ela não sabe não. Gente, é porque reflete. é só tu abaixar o brilho da tela. Abaixa o brilho, amigo, do É, dá certo. Ele não... Péssimo assistente. É não, meu amigo. Opa, tudo bom? Mostrou? Não vamos expor Mostrou, ninguém. deu certo, deu Pronto. certo. Não! Olha que corria. Sei. Do quê? Ele falou ainda bem que não foi um nude. Gente, olha isso que vai paralelas, por favor. É, exatamente. Então, João. Então, O que você espera da faculdade? o que eu espero da faculdade é realmente, como vocês falaram, aprimorar técnicas, né? Porque a faculdade de gastronomia, ela não é só você chegar e cozinhar, como muita gente pensa, né? Isso. Como Sim. muita gente acha que é você só chegar dentro de uma cozinha e cozinhar. O professor, tá aqui a ficha técnica, você vai fazer isso daqui, isso daqui, isso daqui, pronto, acabou. E também acha que dentro da faculdade, no período que você tem, você vai aprender absolutamente tudo sobre o universo da gastronomia. Não. Que é impossível, porque você passa uma vida aprendendo gastronomia e você não sabe tudo. Todo dia Exatamente. você aprende uma coisa nova. Então, tipo, eu já entrei entendendo isso, que eu precisava do curso de gastronomia na minha vida, porque a minha meta de vida, que eu quero muito, é abrir minha loja, né? Então, como é que uma pessoa vai chegar, tipo assim, e começar um empreendimento sem um curso de gastronomia, entendeu? Porque dentro do curso de gastronomia a gente aprende como administrar um empreendimento e tudo, né? É muita coisa, muita. Não é só cozinhar, né? Não é Exatamente. só fazer o cookie. Tem muita... É exatamente isso. Não é só você chegar pronto lá e cozinhar. Tem muita técnica, tem muita teoria para você aprender, entendeu? Então eu já entrei na gastronomia sabendo de tudo isso e realmente porque eu queria esse curso. Eu entendi que realmente era isso que eu queria para minha vida. Porque no ano passado eu lembro que na minha primeira Páscoa eu tive o prazer de conhecer online, né, o chefe Áureo. Eu não sei de onde ele é, mas eu comprei um curso dele e dentro do curso dele ele dava aulas sobre chocolate e tudo. Eu falei, cara, isso aqui é muito massa. Aprender não é só pegar aqui e fazer uma temperagem de um chocolate. Não, tem muita técnica por trás disso. Tem vários Eu falei, processos. exatamente. E eu falei, cara, que isso aqui é muito legal. Trabalhar com isso daqui é muito massa. Entendeu? Então, depois que passou toda a Páscoa, eu cheguei pra ele, eu mandei mensagem pra ele e falei assim, cara, muito obrigado, porque você me fez entender que era isso que eu queria pra minha vida, era isso que eu queria, e por isso que vou começar a fazer o curso de gastronomia. E aí ele foi lá e super incentivou, falou assim, não, é muito massa, vai e tal, entendeu? Então, Legal. tipo, foi muito massa, muito, muito, muito massa mesmo.
Gostei. Já amei saber que você pretende abrir uma loja física Exatamente. mais pra frente. É a meta, né? Isso, e, bom, se depender da gente, vá lá, ganha o mundo. Assim, eu sempre tento ser a maior incentivadora das pessoas que eu tenho próxima, que eu vejo, porque eu acredito muito. Tipo, você vai falando assim, eu vejo paixão em você, sabe? Eu acho isso muito, muito bom. É. Obrigado. Porque não O é brilho nos só olhos, fazer gastronomia por fazer. Você está fazendo gastronomia porque é o que você gosta de fazer. E isso me deixa muito feliz. Eu sei lá, não sei explicar, gente. Ninguém sabe, na eu verdade, tenho- né? Só sente, né? Exatamente. Eu tenho um apego, assim, ó, eu levei. Eu nem lembro quantos anos eu tinha quando eu comecei a faculdade. Meu Deus, 2 anos atrás. 1 ano e meio atrás. 31. Gente, enfim. Sim, mas eu não lembro. Eu tinha o quê? 31 ou 32? 31. Não lembro, eu tinha alguma coisa. Tu tinha 32, era E essa 32. não é a minha primeira faculdade, é a minha terceira. Então, assim, eu levei 30 anos da minha vida De diploma. pra eu descobrir o que eu queria fazer. Porque, por mais que o que eu fiz antes realmente gostasse, não me fazia brilhar os olhos. E a gastronomia faz isso em mim, sabe? Então, assim, eu tenho realmente uma paixão muito grande por isso aqui. Por falar, por conversar com pessoas sobre gastronomia. Por defender a gastronomia. Por defender a gastronomia. Se tiver que entrar numa briga com Que alguém. esse é o nosso maior intuito do Sim. podcast também, né? Um dos nossos grandes pontos é esse. É é realmente entregar a real visão da gastronomia, sabe? Não é só, como você falou, não é só chegar lá e cozinhar. Tem todo um por trás. Para você ter o seu empreendimento, a sua marca, a sua loja, você tem que aprender a gerenciar ela. Você tem que aprender a fazer controle de estoque. Você tem que Exato. aprender o que é Lidar com CMV. pessoas. Você tem que aprender a lidar com o público. Você tem que entender um pouco sobre marketing também. Como você vai captar cliente, como você vai vender, as ações que você vai ter que fazer. Enfim, são vários processos. Na faculdade, você consegue, sim, mergulhar um pouco nesse universo e entender. É claro, como qualquer faculdade, ninguém vai te dar tudo. Eles vão te dar a ponta. E você vai e busca o que você realmente quer. Mas só de você já estar fazendo a faculdade, só de você já ter essa mentalidade e sendo tão novo, eu fico tão feliz. Dá um quentinho assim, eu fico muito emocionada, sério. Obrigado. Porque eu acho isso muito massa. E eu realmente, como eu já falei, a gente já experimentou seu ovo de Páscoa, por exemplo, e ele tava muito bom. E olha que eu sou muito chata com doce. Então, assim, Preciso de um ovo inclusivo. Um ovo inclusivo, ainda não tem. Não aquele o ruim do ovo, inclusive, é que é difícil de você conseguir, cara. né? É complicado mesmo. Mas eu fico muito feliz por você, de verdade. Não chora, vai, faz perguntas. Hoje eu tô muito emocionada. Hoje tá tão falante, né, Yara? Né? É porque eu falei pra ela, gente. Eu falei pra ela, então hoje você vai hablar. Hoje você está hablando. Eu amo a gíria dos jovens. Você está hablando Eu não estou hoje. sendo filmada. Tá Não, sim. não estou sendo Agora filmada está. ao vivo. Ei, eu não estou sendo filmada. Ao vivo. Oi, pessoal, tudo bom? Aqui. Não estou ao vivo. Ao vivo. Eu queria que você falasse um pouco, assim, deixasse uma mensagem para as pessoas que têm vontade de fazer como você fez e tem medo, não tem coragem. Sabe? Por vários motivos. Sim. Motivos que não vamos expor, né? Mas, assim, uma mensagem. Gente, empreender é amor. É amor. É literalmente você pegar alguma coisa e vender ela porque você ama isso, entendeu? Então, comigo foi... É porque eu realmente comecei muito novo. Desde muito pequeno já estava nesse ramo, né? Mas, cara, saber administrar tudo aquilo e tudo, trabalhar com o Instagram é por paixão completa. Se você ama isso, você consegue. Não é fácil. Não é fácil você, do dia pra noite, começar, já ter não sei quantos mil seguidores na loja e tudo. Mas, assim, pra mim foi muito bom, porque eu já tinha essa experiência desde pequeno e sempre tive muita vontade, certo? Eu já sabia como mexer com o Instagram, eu já tinha essa paixão pela parte da fotografia, de fotografar um produto, eu sabia como vender eles, como chamar a atenção. Então, tipo assim, se você quer abrir o seu negócio, é você e você, entendeu? Então, só depende de você para isso.
Então, se você tem muita vontade, você primeiro tem que ter muita paixão por aquilo que você faz, entendeu? Porque é isso, empreender é um ato de amor. Sim, com certeza. Ai, que lindo, vendo? Ele é tão maduro. Tão maduro Ele é pra tão idade maduro, meu Deus. dele. Você sentiu algum preconceito no começo? Ou você sente que há algum preconceito? Assim, querendo ou não, o ramo da confeitaria, ele é muito dominado por mulheres, certo? Uhum. Então, por exemplo, quando eu tô lá no meu Instagram, a pessoa chega e fala: Oi, boa noite, fulana. Tipo assim, como se eu fosse uma mulher, entendeu? Então, tipo, divulgação, a pessoa, pergunta pra ela qual é o cardápio e tudo. É sempre ela, ela e ela. Isso eu não me importo, porque realmente eu entendo que o ramo hoje da confeitaria é bem dominado pelas mulheres, mas, assim, um preconceito não. Muito pelo contrário. Todo mundo ao meu redor sempre me apoiou bastante. Sempre. Isso é Todos muito os bom. meus amigos, as pessoas que eu praticamente nem converso, falaram, eu tô indo pro podcast agora. Pessoal, caraca, eu vou assistir, tá, sabe? Vou te prestigiar. Gente que eu não tenho essa conversa assim, sabe? Uhum. Então, tipo, preconceito não. Mas o apoio, eu sempre tive muito. Dentro da minha casa, os meus amigos, todo mundo ao meu redor. Eu nunca, tipo, recebi uma crítica negativa. Sempre foram elogios, entendeu? Então, eu acho que isso também é um motivo que me impulsiona mais a todos os dias fazer o que eu amo, entendeu? Isso é bom. Como é que tá o seu cardápio hoje? O cardápio hoje. Falando de Páscoa. Porque, assim, eu vejo Só- muitos. O cookie você tem o ano todo. O cookie é o Mas ano você todo, faz o exato. cookie também, tipo, temático, personalizado pra cada época ou não? Na primeira vez que eu fiz um cookie personalizado foi para o Natal. Eu fiz um Certo? cookie natalino, passou ali, inclusive. exato. Mas foi a única vez que eu fiz um cookie, assim, personalizado. Tá. Entendeu? Mas, por exemplo, teve cliente que chegou pra mim e falou assim: Amigo, eu queria que já era. Amigo, no caso, né? Amigo, eu queria que tu fizesse um cookie diferente pra mim. Eu queria que tu colocasse um chocolate tal em cima, porque a minha namorada gosta desse chocolate. Eu vou lá e faço, entendeu? Não tem problema. Ontem, por exemplo, eu recebi uma encomenda e a pessoa pediu pra eu colocar um M&M's no cookie de chocolate, que já não é o padrão. Eu falei, Entendi. tudo bem, não tem problema, entendeu? Então eu recebo muito, às vezes, né, recebo essas encomendas diferentes, mas a única vez que eu realmente fiz um cookie, assim, bem diferente, né, bem trabalhado, foi para a época de Páscoa. Natal. Ou para a época de Natal, exato. Tá, então você tem o cardápio dos cookies. Tenho, exato. Hoje você tem quantos cookies no seu cardápio? Eu tenho, acho que 8 sabores de cookie, se não me engano. Tenho Que cookie... eles são fixos. Exato, exato. E aí nas datas comemorativas você faz produtos específicos? Tipo, agora na Páscoa você tá fazendo os ovos. Uhum. Quantos, Então, quantos ovos você tem de sabores? assim? São 4 sabores de ovos de colher e os ovinhos pequenos, né? É uma caixinha de 50 gramas cada ovinho, né? Vai 2 ovinhos dentro de uma caixinha, que é a miniatura do ovinho. É muito engraçado isso, porque quando eu fui começar a pesquisar sobre Páscoa, tem muita gente que fala sobre a pré-Páscoa, que o que é? É você vender para o cliente o seu produto em menor quantidade. Por exemplo, os ovinhos pequenos. E eu ia fazer isso. Como se fosse um menu degustação. Exato, né? exatamente. E eu ia fazer isso. Eu comprei a forminha, tudo bem direitinho, exatamente para isso. Mas eu vi, falei, cara, acho que eu não vou fazer isso não, eu vou vender. Eu tava na loja e tudo, e aí eu vi uma caixinha pequenininha com 2 ovinhos. Falei, cara, isso é uma ideia muito boa. Então eu já não adotei mais a pré-Páscoa e eu já vendi os ovinhos pequenininhos. E hoje é o que mais bomba no meu cardápio. É o que eu mais vendo. Inclusive pra gente. Exatamente. Inclusive pra gente, que a gente já vendi. encomendou. Exatamente. Então, eu tenho esses 4 sabores de ovos de colher, né? Que pesam 420 gramas. Então, bem recheado. Fala teus sabores aí que tu não falou. É o Red Velvet. É o Red Velvet, Acho chique. o cookie tradicional, o cookie de chocolate, que é o Black and White, e o de ninho com Nutella. O de ninho com Nutella é perfeito, maravilhoso, é a minha Adoro. paixão. Olha, E o Red Velvet ei, também. você me fez a propaganda do Red Velvet. Então eu perguntei qual que você gostava mais. Aí Não, ele é falou... o Red Velvet, mas aí é porque eu provei recentemente o de ninho com Nutella e falei, Então, caraca. o Nico Nutella é a receita dele, receita do chefe, né? Exatamente. E é o que realmente mais saiu, até agora, dos ovos de Páscoa. Olha... Foi o que mais saiu. Eu vou experimentar, que eu escolhi 2 sabores aí, depois eu dou a minha opinião. Perfeito. Eu sou exigente. Eu posso falar também uma coisa? Por Pode. exemplo, eu vejo muita gente... como eu fiz um curso de Páscoa, antes de fazer pela primeira vez, eu fui atrás de estudar e tudo bem direitinho, pra não errar.
o meu professor, né, ele falava muito sobre como fazer um cardápio. Ele dava muita dica e tudo. E hoje em dia, o que eu mais prezo é isso. Porque na época da Páscoa é correria o tempo inteiro. É correria o tempo inteiro e você precisa ter um cardápio que te ajude, que não te atrapalhe. Como eu vejo muita gente, por exemplo, que tem um cardápio, monte o seu ovo. Isso não funciona. Muito difícil funcionar, monte o seu ovo, porque você tem Muito detalhe, né? trilhões de recheios, você dá a opção de trilhões de recheios, de tipos de casca, de decoração. Imagina aí Isso- quantas pessoas vão ter diferentes. Exato, então isso lhe atrapalha na hora de A começar a demanda produção. também se torna muito Exato. grande. Então, essa foi a primeira dica do meu professor. Então, isso é super importante. Você ter. Eu tenho 2 sabores de recheios, 2 sabores de casca e 4 tipos de cookies. Ou 3 tipos de cookies. Então, pronto. É isso que eu uso, que eu faço. Entendeu? Então, isso lhe ajuda demais. O professor, ele foi, tipo, perfeito, me deu super dica. E aí a gente criava um grupo e mandava, né, os cardápios e tudo. O pessoal ficava chocado. Ficava, o João Vitor já tá. Ele vai dar aula. Quem sabe, né? Ele vai dar aula, porque eu enviei o meu cardápio, a gente enviava os cardápios no grupo e todo mundo analisava. E aí o professor pontuava o que estava certo, o que estava errado, o que precisava consertar, essas Ele coisas fez uma assim. consultoria, né? Consultoria de Exato, cardápio, né? exato. E isso é muito bom. Outra dica valiosa é que se você quer empreender, se especialize Sim, naquilo que você quer fazer. exato. Porque não adianta, assim, sei fazer isso, vou fazer por fazer. Não, você tem que ter uma mentalidade realmente empreendedora. E aí você fez cursos, aprendeu e começou a colocar na prática as coisas que você ia absorvendo. E isso também é muito importante. Eu acho, assim, também que, tipo, tudo acontece na hora certa, sabe? Tudo acontece. Porque, assim, eu fiquei de 2020 até 2021 parado. Eu não fazia nada. Eu ficava literalmente vegetando dentro da minha cama. Ô, amigo, foi todo Dentro do mundo. meu quarto, na verdade, né? Uhum. Ei, foi todo mundo. Então, mas assim, eu não me arrependo. Eu teria feito tudo de novo. Porque eu acho que esse tempo todinho foi aprimorando a minha receita. Foi estudando, né? Não Foi um estudando, tempo Em é. casa perdido. você ia continuar E cozinhando e, testando. era uma diversão aquilo ali pra mim. Eu não pensava que aquilo ali ia se tornar o meu trabalho um dia. Porque cozinhar também é uma terapia. Ai, é maravilhoso. Eu amo. Terapêutico, quando você tá... É. Ela é uma válvula de escape pra muita coisa. Exato. Cozinha. E aí eu lembro que, assim, né, falando que como eu acho que tudo é no tempo certo, eu estava no Instagram da Vitus Cook olhando, aí eu vi essa live que tava rolando desse professor. Fui e cliquei. Era ele fazendo a divulgação para o curso dele. Aí eu fui lá pro meu pai, perguntei, pai, o curso é tal. O senhor pode pagar para mim? Posso. Pagou. Quem se inscreveu no curso já concorria a uma panela automática. Não. Sério que tu ganhou? Gente, eu não tenho sorte com essas coisas. Eu juro pra vocês, não tenho. Tem que você Eu ganhar com nunca- panela. Não ganhou a panela? Eu nunca ganhei um sorteio, mas no dia que esse homem fez esse sorteio que eu vi o meu nome, João Vitor, eu pulei da minha cama. Eu gritei. Porque, tipo assim, a minha mãe, ela é boleira. E isso foi no Dia das Mães. Gente, que legal. Você ganhou a panela, Michelle. Ou não, Dia das Mães não, foi no Dia da Mulher. Ah, E aí eu dei pra ela. Eu falei, mãe, esse aqui é o seu presente do Dia da Mulher. que legal. Porque a minha mãe, ela faz muito recheio, essas coisas assim. Então, tipo assim, mais ajudou ela do que a mim. Sim. Então, tipo assim, foi Maravilhosa, né, a sim, panela? é maravilhoso. Sério mesmo, ajuda demais. Então, tipo assim, eu sou eternamente grato a ele e ao tempo, porque eu fiz tudo no tempo certo, entendeu? Eu acredito muito nisso. E aí Imagina. você vem dizer que você não tem sorte? Cara, você tem. Gente, não tenho. Tem. Né? Eu também queria ser azarada assim, igual o João, que entra numa live e ganha uma panela. Meu Deus. Tava falando sem ter microfone. Meu filho, mas a minha voz sai no microfone. Nem preciso de microfone pra... Deixa de ser assim, Thaís. Meu Deus. Me expondo. Você quer perguntar mais alguma coisa, senhora? Não, acho que não. Vamos Você já ver. deu aqui uma lição pra gente. Eu vou mentir, não. Eu tô impressionada com a sua maturidade, Impactada. sabia? Muito Em obrigado. termos de empreendimento, sério, porque você é tão novinho e você fala assim com Uma propriedade. uma propriedade, né? uma cabeça assim tão madura. Até É, porque, é. eu vou falar aqui que eu tô querendo falar hoje. Só hoje. Só hoje, gente. viu? Não, é Só porque hoje. recentemente, não vamos expor ninguém, mas eu vejo gente que é tão mais velha, mas tão infantil, com algumas Uhum. atitudes assim desnecessárias Sim. em alguns pontos, que é legal conversar com um menino assim como você, que tem uma cabeça muito boa, uma mentalidade, tipo, sabe, você tá direcionado, Tem tá foco. focado no que você quer.
Ao invés de estar, sei lá, parece disperso sem saber o que é da vida, fazendo confusão nos cantos. Né? Enfim, Só soltei. Só. Soltou a bomba e saiu correndo. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, tchau. E tu trouxe cookie de quê pra gente hoje? Aquela que muda de assunto do nada. Inclusive, um cookie desse já tá garantido aí. Tenho que levar pra casa. Ei, vai rolar briga aqui. A Nívia vai querer de qual? A Nívia tá doente, tenho que levar pra ela. E é só um? Só um mesmo. Então, mas qual sabor que ela vai querer? Acho que de M&M's, né? Não, aquela- você já Sim. comeu. Você Ele já fique na nem sua. precisou dizer. Mas é porque realmente eu entendo muito disso, porque ela tem 14 anos, né? Porque, pronto, uma coisa que é muito, muito legal, que você precisa entender. Como eu faço pras padarias, eu busco, tipo assim, eu faço de M&M's pras padarias, porque é o que mais sai. Por quê? Porque é chamativo. O colorido Porque chama muita. atenção. Exatamente. Uma vez eu preparando os cookies, aí a pessoa perguntou: e aí, como é que tu prepara? Como é que tu faz? Tipo assim, eu falo: não, eu uso todas as cores que chamam mais atenção dentro do cookie, porque assim, é um produto que está na vitrine, entendeu? Então ele precisa chamar atenção, principalmente de criança. Aquela criança que grita pro pai comprar: pai, eu quero, entendeu? E a pessoa come com os olhos, né? Quando olha assim. Olha aquela criança que rola no chão quando quer as Ah, é coisas porque e o eu pai fui não essa dá. criança, né? Então Mentira, eu sei. João Vitor. Não, de rolar no chão, não. Eu ficava: pai, eu quero, compra. Aí ele falou: não. Brincando. João Vitor, se tu rolasse no chão. Peraí, Não, cadê sua mãe? gente, Vem não. cá, Eu senhora, vamos chamava conversar. atenção. Não, eu não gostava de chamar atenção na infância. O Não meu era gostava. mãe, posso? Depois na volta a gente compra Na até vo- hoje. Na volta a gente compra até Sim. hoje. Sim, E foi a assim minha mãe que também. eu não tive muita coisa. Minha mãe também, desse jeito. Vai, meu filho, É um não, na clássico, volta. né, das mães. Na volta a gente compra. Aí você leva pra criança embora, a criança, que a gente vai voltar quando? Mas esse aí não dá pra. Na volta a gente compra, não. Viu? É. Compra logo, né? Então pronto, aqui tem o cookie de chocolate, certo? Perfeito, É maravilhoso. chocolate 50. É 50. 100% cacau. 100%. Aqui tem o cookie white, que é a massa amanteigada, né? A massa tradicional com chocolate branco. Gente, dá água na boca. E esse é o de A M&M's. galera nem pode comer. Pois é, eu fico morrendo de pena da Nayara, bichinha. Não fico não, que eu como por ela. É. Ô, amiga, eu fico, tá? Lá no fundo do meu coração. Aham. Lá no fundo do meu coração dói, porque você não pode comer. Vai, tira uma Cuidado, foto. viu? Ei, ele vai, mas ele volta. Achar que tá, ele vai provar linda? agora, o cookie dela. Deixa ela tirar a foto primeiro. A Jaque, ela vai provar, porque ela tem, inclusive, no canal dela, do YouTube. Não, ela no tem- Instagram. No Instagram. A crítica gastronômica é no Não é Instagram. no YouTube, não? Não, no Instagram. É no É no Instagram, né? É a crítica Gastronômica. gastronômica, né? Eu tenho um quadro que eu faço assim, crítica gastronômica em 1 minuto ou menos. Então eu pego coisas que eu nunca comi, compro no mercado, sabores diferentes, e experimento e dou a minha opinião com a palavra. Isso é no Instagram, no caso. No caso assim, tô uma blogueira sem vergonha? Tô uma blogueira sem vergonha. Mas falta de tempo, cara, entendeu? Entendi. Então prova, vai. Qual que você quer que eu O prove? cookies, não. Não, o GMM é da, Prova o white. Oh, prova é o da, white. é da- é da GMM minha não. criança, que tá doente em casa. A criança dela que é É. nossa. Prova, Coitado. Nossa, gente. Tá. É um pedaço, é pra provar. Mas é difícil, gente, Dá começar licença? um pedaço. Então vamos lá. Cheiroso. Calma, filho, eu tô cheirando. Eu gosto de cheirar a comida, tá? Eu também. É, Eu cheiro antes. E o nosso professor diz que isso não é errado. Às vezes as pessoas acham assim, faz vergonha você provar comida e não faz. Nada a ver. Por que choras, Cookie Mania? Aqueles... Eu gostei que ele tem a casquinha de fora. Crocantezinho, Ele é né? crocante, mas dentro ele é macio. Nossa, é bem macio. Bem molhado, né? Pronto, tá aí a dica. Deixa eu ver se dá pra... Toca nessa aqui, Anilton, pra eu mostrar. É porque tá pegando na cara do meu. Ah, Não, menina, já que ele é curioso. não sei se vai estar focando, gente. Não sei se vai estar focando. Tá focando. Eu tentando me esconder. Só uma mordidinha pra Gente, é porque é difícil. É difícil começar um pedaço.
Eu vou... O bastidor quer provar, vai. É Eu, pra eu, provar, não, viu? eu deixo. Provar pro Orenilton também. Olha, Comeu. você quer, Orenilton, você quer. A cara dele. E tá aí um dos primeiros erros também. Um dos primeiros erros que, tipo, o pessoal vai fazer cookie, Gostei. que eu vejo, inclusive, no YouTube, porque eu fui uma dessas pessoas que fui lá procurar no YouTube, receita e tudo, que é a massa do cookie. Você prepara a massa dela e você leva direto pro forno. Isso não dá certo. Ela tem que descansar, né? Porque é manteiga. A manteiga ali dentro ela ainda tá muito mole. Então ela precisa congelar primeiro. E daí, Pra até... você poder moldar e levar pro forno, né? Exatamente. No mínimo 4 horas E dentro assim, do a tua congelador. logística, tu tem sempre a massa congelada Sobrou, galera. pra quando você tem a encomenda fazer? Pronto. É porque como eu faço já pras padarias, geralmente é no dia de segunda-feira que eu preparo. Eu preparo no dia de segunda-feira, já deixo todas as massas prontas e aí só asso, certo? Mas aí, por exemplo, uma pessoa veio e me encomendou cookie. E aí fez, quer massa de red velvet, massa de chocolate, massa de tradicional, tudo numa receita só, e quer tipo assim, 10 cookies, vai sobrar muita massa. E não tem problema você congelar ela. Inclusive, eu acho melhor comer ela depois de algum tempo congelada. Porque fica muito mais... Esse aqui, por exemplo, foi 2 dias congelado. Porque E isso... a manteiga tem tempo de firmar o suficiente. Quando ela for pro Exatamente. forno, ela não vai... Exatamente. E isso, no início, confesso que pra mim era um problema. Eu ainda não conseguia dominar isso, porque quando eu levava pro congelador, que passava mais de um dia, ele começava a ficar muito amanteigado, o cookie. E aí, quando eu levava pra assar, ele não ficava assim, Não firmava. firminho. Não firmava, de jeito nenhum. Mais uma técnica, né? Mais que uma técnica que eu aprimorou. aprendi, exatamente. É muita coisa. O pessoal pensa que fazer cookie é, é só Todo que dia fazer. você pronto. aprende uma coisa diferente. Exatamente. E o que facilita muito a vida, exatamente, são as técnicas que a gente aplica no que a gente tá fazendo. Exatamente. Porque a técnica de congelamento aí que você coloca pra massa... Não é nem congelamento, né? Que ela vai ser resfriada. Exato. Pra estabilizar a manteiga. A massa, a quantidade de ingredientes que você coloca na massa também, que faz toda a diferença. Que se você colocar um ingrediente um pouquinho a mais, já vai dar Exatamente. diferença na massa toda. Porque, querendo ou não, a confeitaria não é muito a minha praia, não, sabe? Ai, entendi. Eu gosto de comer, mas não sou a pessoa fazer. de fazer. Porque eu acho que ela é uma ciência muito exata. Exatamente. E eu tenho um pouco de dificuldade com isso. Eu não tenho problema nenhum em reconhecer. Eu prefiro a cozinha quente porque ela me dá uma liberdade maior, sabe? No sentido de atingir o ponto que eu quero. Ter, tipo, uma coisa mais freestyle. Ah, vamos Entendi. jogando coisas aqui pra ver o que vai dar. E a confeitaria, não. Ela é muito precisa. Então, se você alterar aquela receita pra mais ou pra menos, ela vai ter um resultado diferente daquele esperado. Porque ela é uma ciênciazinha muito exata. Exatamente. E eu escuto muito isso, não é de agora. Eu escuto realmente muito isso, que realmente é uma ciência muito exata. Se você erra 1 grama ali, pronto, acabou a receita, entendeu? Perde a receita toda, né? Por exemplo. E não é nem só, tipo, isso. A gente precisa estar atento a tudo. Por exemplo, quando eu deixei de fazer cookie, porque eu tava afim de fazer um produto novo. Pra vender, né? E aí, eu lembro que eu tava no YouTube, e aí vi receita de macarrão. Que a Nayara já sabe, né? No caso, ela já conhece, ela já viu. A cara da Jaqueline. Eu já vi, mas não comi. É, mas quase comeu. Comi enganada. Olha! A safadeza. Mas eu não comi, que ele tinha... Onde eu leite estava condensado nesse dentro. dia? Faltou. Olha, o único dia Tava que eu... doente. Cara, a única Tava vez que doente. eu falto, que eu fico doente, vocês me aprontam. Fizeram coisas aqui na faculdade no dia que eu não vim, só porque eu não vim. Não vou nem falar com você mais, não. Deixa a menina falar. Pronto, por exemplo, macarrão. Primeira vez que eu fiz macarrão, como eu tava falando aqui, né? Eu peguei... A primeira vez foi com isso daqui, ó. Que eu fiz macarrão. Amêndoa. Como? Laminada, exatamente. E foi horrível. Como todas as minhas primeiras vezes. Mas aí, novamente, eu fiz, cara, eu não vou deitar pra isso daqui. Eu vou até dar certo. E aí, segunda receita. Errado de novo. E aí, o que aconteceu? Fui atrás do Instagram de uma confeiteira, que eu acho que ela é lá de Recife, se não me engano. Mandei mensagem pra ela. Vi as postagens dela, né? Vi as dicas que ela tava dando. E aí, eu executei, fazendo as dicas dela. Deu certo pela primeira vez. Criou o pezinho, tudo bem direitinho. Mandei a foto pra ela. Fulana, muito obrigado e tal. Usei suas dicas e tudo. Ela começou a me dar mais dicas, perguntando, usou qual forno, não sei o que e tal. E isso é muito legal, né? Porque tem muita gente que pensa que a gente que é confeiteiro, guarda a receita pra gente e pronto, acabou. Não. Mas dividir
Gente, mas tem muita gente que é bem acessível, mas também tem aqueles que Não né, são. que não É. são, assim. por exemplo, a minha receita, gente, sigilo de 100 anos, né? Jamais, não tô brincando. A gente sabe disso porque a gente sempre busca parcerias aqui pro Sim. podcast, né? E trazer sempre alguma coisa inovadora, alguma coisa diferente para cá. E a gente, às vezes, se depara com alguns chefes super de boa, receptividade muito, muito grande. E, às vezes, outros nem respondem a gente, entendeu? Por isso que eu digo assim, existem vários... E é por isso que eu E fiquei não muito é aquele, não é chocado. só na confeitaria. Não, em com todo certeza. ramo, no geral, mas vão ter essas pessoas. A gente que vai ser muito solista, que você vai mandar uma mensagem, a pessoa vai ter o maior prazer em te ajudar, Uhum. e vai ter aquele que vai estar... Nem aí pra ti. Não. E aí, o que aconteceu? Sorry. Fiquei muito chocado porque... O que aconteceu? Nesse dia que eu fiz macarrão, uma amiga minha falou assim, amigo, eu queria levar pra uma amiga minha. Deixei, né? Levou e tal. Ela provou e falou assim, amigo, quero encomendar. Foi a terceira vez que eu fiz macarrão, a primeira que deu certo. E macarrão é uma receita muito difícil. É difícil. Muito difícil. Meu forno não é nem um forno específico pra fazer E macarrão. hoje você vende os macarrão? Ainda não, porque estou aprimorando ainda a técnica. Porque, por exemplo, é muito complicado até pra dia chuvoso. Se for um dia chuvoso, você não consegue fazer macarrão por causa da umidade do ar. Que influencia. Já testei. É aquilo. Nessa época não dá. Tudo influencia. Tudo. E não só pra fazer macarrão, fazer pão. Uhum. A parte de você vai fazer a parte de fermentação, a umidade também vai influenciar. Massa, tudo, temperatura, umidade, tudo isso influencia no que você quer fazer. Por exemplo, você vai trabalhar com chocolate, a temperatura do ambiente, até a bancada que você utiliza para fazer a temperagem do chocolate vai influenciar no resultado dele. Porque se for uma pedra vai ter uma coisa, se for uma bancada, sei lá, de inox vai ser outra, mármore, tudo vai influenciar. E às vezes as pessoas não sabem disso. Mas tem muitos, assim, pequenos detalhes que fazem toda uma grande diferença e às vezes as pessoas acabam desistindo. Não sei fazer. Nossa, não consigo. E nem é. Às vezes nem é você que errou. Às vezes foi o meio ambiente que não colaborou com você naquele dia, entendeu? E acontece, é verdade. E tem muita gente que não desistir, sabe, né? Não sabe disso, que isso acontece. É por isso que estamos na faculdade de gastronomia. Também. Sim. Né? Então, o que na aconteceu? faculdade a gente realmente entende isso. Porque você ainda não teve, a gente já passou por essa... Tipo, ele tá no primeiro semestre, a gente tá no último, então é little legal baby, né? que a gente já tem uma... Já troca uma experiência. Já troca uma experiência aqui. A gente fez chocolateria, a gente fez confeitaria, e aí você aprende coisas, óbvio que eu não vou sair da faculdade, tipo, gente, confeiteira, o quê? Mas o básico, se eu tentar fazer, eu sei fazer. Sim. É porque realmente não é uma área que eu Jaqueline, mas a gente fez os doces do aniversário dela, cara. Eu falei, gente, não sei. E deu certo. A gente fez quantos doces A gente gosta ali? também de fazer muito uma trufazinha apimentada. Bombom recheado. Inclusive, eu e o Ivni fizemos. A casquinha ficou perfeita, não foi, amigo? Arrasei. Eu falei, gente, Com chocolate, né? A gente fez lá. A casquinha bom. ficou perfeita, recheou. Brigadeiro pro aniversário dela. Que a gente fez, sei lá, quantos brigadeiros a gente fez pro aniversário dela? 600. Gente, meu aniversário em dezembro, viu? Então... Aí, ó. Qual é o teu dia que a gente faz junto com o da Nívia? Dia 21? O da Nívia já vai ter passado. 12. O meu também, se for assim, o meu também. Sim, então pronto. Ela levou o macarrão pra essa amiga dela e falou assim, quero encomendar. E eu falei, gente, será que eu vou? Será que eu vou? Não. Porque era muito difícil. E veio aí. É complicado. Eu mandei a mensagem pra essa confeiteira que me ajudou e falei assim, fulana, acabei de receber uma encomenda grande, 50 macarrons. Faço ou não? Ela, faça, porque macarrão é teste, tudo é teste. Tudo é teste. E aí, ela viu que eu tava preocupado e me ajudou bastante. Tipo assim, ela praticamente deu o curso dela todinho pra mim. Literalmente. Ela deu muita dica. Então, isso foi muito massa. Deu certo. Por exemplo, mandei pra ela o primeiro macarrão. Pezinho não criou, ele não subiu tanto. Ficou baixinho. É isso daqui. Resolve. Próxima receita, fiz, deu certo. O macarrão, ele tem o ponto certinho, né, que você tem que fazer na massa. Na hora de assar, ele tem que ficar o tamanho que você faz uma forminha que ela tem os desenhos, eu esqueci o nome, uma plaquinha de silicone que tem umas bolinhas desenhadas, né? Que aí você já marca o tamanho certinho pra ele ficar igual. Ele tem que ficar aquela partezinha mais altinha em cima. Exato.
eu não sei o nome. Mas é isso aí, eu aquela sei. partezinha mais altinha. E a basezinha dele tem que ficar com uma textura um pouquinho diferente, não é isso? Sim, Pra quando você for fazer o recheio e fazer o encaixe, ele ficar bem... perfeito, exato. A gente fez aqui na faculdade, eu vou fazer uma divulgação. A gente teve, um período de férias, a faculdade, ela promove alguns cursos, oficinas, como Capacita. Mas a gente fez foi a Semana da Gastronomia. Foi. Ano passado teve a Semana da Gastronomia. E aí foi as mulheres da Acada, que é tipo uma associação de confeiteiras. Elas vieram dar curso aqui, tipo, de manhã, de tarde e de noite. Foi durante a semana, todo dia tinha uma oficina em horários diferentes. Tinham várias oficinas que você poderia fazer. E eu fiz a de macaron. Ai, que legal. A menina mostrou, ela fez lá, eu experimentei. Eu acho que gravei até um vídeo, inclusive devo ter postado no Instagram. Nesse vídeo mostrando o macarrão que ela fez, a gente provou na hora. E é muito diferente você comer o macarrão ali, que ela entendendo todo o processo, e você só comprar um aleatório. Porque você vê as diferenças, sabe? A textura, ele tem que ficar maciozinho por dentro, de um jeito mais crocantezinho por fora também. Tem todo Eu acho complexo, entendeu? Mas eu achei muito interessante. Mas você já fez com corante, colorido? Sim, já fiz. Já fiz roxo, verde. Por exemplo, agora eu tenho uma encomenda de macarons pra minha irmã. Que o aniversário da minha sobrinha vai ser agora, dia 1º. Vou fazer. Então, tipo... Gente, vamos encomendar macarons. Exatamente. Ainda não. Então, mas macarrão você faz por encomenda? É porque eu ainda tô testando receitas pra fazer macarrão. Porque, por exemplo... Se você quiser ser uma cobaia, aí tu topa. Ah, perfeito. Porque foi exatamente como aconteceu. Eu fiz encomendas pra pessoas conhecidas, pessoas próximas. Agora, tipo assim, pra vender é muito complicado, porque macarrão é um doce extremamente delicado e caro, por causa da farinha de amêndoas. É algo extremamente caro hoje, entendeu? Então precisaria ser uma encomenda, tipo assim, padronizada. Tantos macarrons pra... porque geralmente a pessoa encomenda macarrão pra evento e tudo, né? Então... Ela fez... Ai, que legal. Muito lindo. Ela fez rosinha, rosa e azul. Foram 2. Muito lindo. Não. E aí elas fizeram na hora, assaram, e a gente montou os macarrons, recheou e a gente pôde provar na hora. Perfeito. Enquanto aqui uma tava recheando, tudo foi rosa. Teve rosinha e teve o azul. Mas sabe que eu acho melhor comer macarrão depois de um dia na geladeira? O pessoal fala que é melhor. Fica mais gostoso. Mais uma dica, né? Exato. Ele feito. Você prepara ele, bota dentro de um pote dentro da geladeira. Amigo. Melhor no dia Eu aprendi isso, sabe com quem? Vendo um vídeo no YouTube. Sabor? É um vídeo francês, inclusive. É porque ele é Exato. francês, né? O PC provou. Eu trouxe pro PC. E aí... PC, cadê você? Oi, PC. Eu best, melhor profissão. O que aconteceu? Já chegou Mais agora. um, mais Ei, um, já mais chegou um. agora? E já tá assim? Ei, calma aí, querido. Deixa É porque ele foi o único que me seguiu no Instagram ainda, né? Tem que me seguir. Ei, ficou indireta pros outros professores aí da faculdade, galera. Tô brincando, gente, pelo amor de Deus. Eu quero passar. Ei, Eu quero passar. ei, olha essas brincadeiras que tem fundo de verdade. Mas aí, o que aconteceu? Eu dei um pro PC, e aí, foi ele e a Liana, os dois provaram ao mesmo tempo, né? E falaram que tinha presença de sabor. Porque o PC, ele disse que já comeu muito macarrão PC, lá e eu tal, né? gosto de dar as coisas pro PC, ele é um ótimo crítico. Sim. Quando você dá alguma coisa pra ele experimentar, porque ele vai ser muito sincero com você. É lindo isso, né? Ele não vai nunca dizer uma coisa que não é. E ele vai, assim, do mesmo jeito que ele vai dizer pra você, olha, aqui precisa ser melhorado nisso, mas a forma como ele fala isso pra você também é muito ele. Sim. Porque você não sente aquilo como uma coisa negativa. A crítica, Uma crítica né? negativa, exato. A forma como ele tá te ensinando, na verdade ele está te ensinando. E foi isso que ele falou. Eu acho isso maravilhoso. Ele falou que tinha presença de sabor, era bem forte, mas que a massa ainda não estava no ponto correto. Que ainda precisava ser uma massa macia, mais macia. Crocante tava, mas ainda precisava ser mais macia, entendeu? Então eu ali mesmo eu entendi. Ele aí é bom. Esse aí é bom. Ele é maravilhoso. A gente é suspeita pra falar do PC, né? Entendi. Enfim, gente, nós vamos agradecer, né, o João. Valha como vocês são. Hoje esses bastidores aqui vieram só pra causar. Como é que pode? Vamos agradecer o João, né? Foi um imenso prazer recebê-lo. Hoje tu tá tão falante. É porque eu estou ver se- aqui, gente. Hoje tu já vai encerrar o podcast? Nós temos aula. Nós temos aula. Querida, nós ainda temos
5 minutos. 5 minutos. 20 minutos até a aula começar. Não, mas se quiser continuar conversando, eu tô aqui de boa, gente. Não, Vamos meu bater filho, papo. quem tá mandando aqui hoje é ela. Se eu ficar aqui, eu vou apanhar. Ó. Autoritária mandando aqui A hoje. gente precisa ir embora. Precisa ir embora, Não, minha filha vai. está doente. Não, mas assim, de verdade, agradecendo demais vocês duas, porque eu lembro que na semana passada, exatamente uma semana atrás, tava na aula, e aí a Nayara virou assim pra mim, eu tava lá atrás, ela virou assim pra mim e falou assim, quero falar contigo. Aí eu, Vixe, o que foi que eu já fiz? sei que ela vai me chamar podcast. Tu já achou que era Eu já isso? sabia que era isso. Por Eu já que tu sabia, pensou porque eu sou assim, Ela é previsível, porque eu ela sou é sensitiva. previsível. Não, mas aí é porque eu já tinha visto, né? Eu já tinha visto o podcast de vocês e tal, por causa do Ai, Instagram e tudo. Adoro. E aí, eu falei, gente, eu já tinha falado pras meninas, gente, vou ficar muito nervoso. Na hora eu vou estar Nem nervosíssimo. No início do podcast eu falando nada com nada, mas enfim. Mas é assim mesmo, gente. Eu sou É, nervoso, é uma mas a gente vai conversa, fazendo uma aqui é uma palhaçada. conversa, A gente vai brincando e tudo, e aí vai ficando mais tranquilo. Mas sério mesmo, de verdade, agradecer demais a vocês duas. Inclusive, eu queria saber de vocês como foi, tipo assim, que vocês começaram o podcast. Vocês criaram. Gostei. Assim, do Então, nada. É porque, Virou. eu já queria. Vituscast. Vituscast. Ai, peraí, que eu tenho que contar uma história muito engraçada pra Conta. vocês. Do porquê que é Vitus Cookie, É, né? nem por falou. favor. Vocês iam perguntar e a gente Isso. mudou o assunto. É que é assim mesmo. Gente, lá em casa, eu tinha o costume, tipo, de toda tarde fazer um sanduíche pra mim. Eu comia todo dia o mesmo sanduíche. E aí o meu primo, o Lucas, que a gente mora tudo na mesma casa, né? Por andares lá. Cada um da É. família. Pior que é mesmo. Pior que é mesmo. O condomínio dos Vitos. Aí o que acontece? Ele passando lá toda tarde ficava. Vale, meu Deus, é o Vitus Burger. Ele ficou falando. E aí pegou. Todo mundo ficava me chamando de Vitus Burger, Vitus Burger. Aí depois que eu comecei a fazer brincadeira, era o Vitus Briga. E aí quando eu comecei a fazer cookie, Vitos Cookie. Vitus Cookie. E aí, Mas é gente, bem legal. não tinha como não ser Vitus Cookie a minha loja, E gente. o condomínio da casa da galera vai ser Vitos House. Quem sabe Na sabe um dia. verdade, Vou lá, eu vou Não, contar. Deixa eu só. Não, eu vou eu contar, dar eu vou uma contar. ressalva. Vai. Eu tava assistindo a aula, tinha aula de laboratório, Cara, a ela gente tava no falou o programa laboratório inteiro. e ela entrou e falou assim: faz um podcast comigo. Aí eu faço. Do nada. Aí depois eu falei, como assim? O que é isso? Ela processou na hora. Eu tenho uma ideia da gente fazer um podcast pra falar de gastronomia e eu pensei em você pra ser minha parceira. Ah, Aí muito eu falei, massa. ai, não quero. Eu internamente, quando a Nayara me chamou. Aí eu falei, Aí eu quero. tarde demais, que você já aceitou não pra você quero. que lute. Aí ela, como assim? Eu, não estou preparada pra isso, eu sou tímida, eu não quero. Ela, vai, vamos fazer isso, vamos botar pra frente. E aí, Como tudo na vida, né, É. gente? Vou lá, vou dar minha versão agora Vai. dos fatos. Hum. Que foi assim, né? Eu já queria fazer. Eu tenho um canal no YouTube. Sim, Onde eu já ia vocês estão perguntar assistindo? se foi por causa do canal do Eu já YouTube, tinha né? canal no YouTube há um tempo. Eu fiz publicidade e propaganda. Ah, que massa. Foi uma das faculdades que eu fiz. E aí, eu sempre fui muito comunicativa. Então, eu decidi fazer um canal no YouTube há um tempo atrás. E teve uma época que eu postava vídeo direto. Aí, depois eu dei uma pausa. E quando eu entrei na faculdade, eu queria compartilhar as coisas da faculdade, mas ao mesmo tempo, meio que a rotina não tava casando. E aí, eu sou muito consumidora de podcast, de vídeo. Eu consumo muito conteúdo aleatório. Uhum. Tipo, um pouco de tudo. Eu também. Porque eu sou dessas. E aí eu falei, cara, eu não acho um podcast voltado pra gastronomia. Eu já vi, por exemplo, toda vez que tinha algum chefe que eu achava interessante, eu ia assistir o episódio pra ver qual era. De algum podcast que não era que- sobre gastronomia. Não, era Ah. um podcast aleatório que recebia aquele chefe. Como eu já acompanhava em rede social, porque eu também assisto muito reality, muito Uhum. programa de cozinha. Acho que o que você perguntar, acho que eu vou ter assistido na minha vida. Então eu acompanho muita gente na internet. E aí eu vi, então eu ia assistir. E começou a me incomodar várias coisas. Um é porque eu não achava um podcast que fosse voltado pra gastronomia mesmo. Realmente nunca tinha visto. 2, eram a ideia que as pessoas têm em relação à gastronomia. Uhum. Que quando você fala assim, eu faço gastronomia. Você é tu vai cozinhar pra chefe? mim? Ah, Ou então, quando você vai cozinhar pra mim? Ou então, é igual Masterchef? gente. Tipo, são coisas que eu falava, gente, não. Por que esse pessoal tem essa ideia? Na faculdade eu estava aprendendo uma coisa, mas eu estava aprendendo. Como é que eu ia conseguir passar isso para as pessoas? E aí eu já estava pesquisando esse lance do podcast. Tava vendo até a possibilidade de alugar um estúdio
Tava vendo já na cidade. E aí eu lembro que do nada alguém chegou pra mim, não lembro se foi a Nadine. Não, Você chegou eu conheci você pela Nadine. A Nadine falou de você pra mim. Inclusive, a Nadine tem um podcast aqui que é o NutriPod, é o podcast da Turma da Nutrição, que é comandado por ela, que também é aqui nesse estúdio. Eu não lembro com quem eu tava conversando e a Nadine me passou o contato do Orenilton, que é o técnico que faz a parte aqui, a direção pra gente. E aí eu vim aqui no estúdio, no dia de aula, sentei aqui. Então, Orenilton, vamos lá. Eu tenho essa ideia, dá certo, não dá? Aí ele topou. Então, tinha essa parte. Falei com a minha coordenadora. Ela, já que acho massa, não sei o quê. Já tinha comentado com ela há um tempo que eu tinha essa ideia pra fazer. E aí, quando, tipo, aquela coisa, tudo tem um momento certo pra acontecer. As coisas foram acontecendo, foram se encaixando. E aí eu fui chamar a Bonita aqui, que tava lá na aula. Falei, vem cá, linda, vamos conversar? Então, Nayara, vamos fazer um podcast juntas? Ela, vamos. Aí ela fica processando. Depois ela, já que eu não sei, acho que eu não quero mais nada. Não, você já aceitou. Acabou, você falou que ia, agora você que lute. Não aceito, volta. E ela tá aqui. E assim, pra gente, é bom no sentido de, por exemplo, ela que é tímida. Que é uma coisa que eu sempre falo muito pra ela. Que seria muito legal pra ela participar, pra ela aprender a se trabalhar soltar. Isso dentro dela, Isso, né? trabalhar, porque pra ela é importante. Até pra... A cara dela. Ela quer fazer... Ela tem planos, a gente tem, tipo, vários planos juntos, mas eu também sei coisas que ela quer conquistar. Então, isso aqui também vai ser importante pra ela nesse momento, sabe? Sim. E... eu não sou tão sensível assim. Mas é legal, sabe? Então, aquela coisa de estar sempre incentivando um ao outro. Como eu falei, as oportunidades que a gente consegue aqui não é só pra gente, sabe? A gente tá conhecendo pessoas, tá trocando informação, tá aprendendo, tá adquirindo conhecimento sobre várias áreas diferentes dentro do mesmo segmento que é a gastronomia. Pra mim, isso é maravilhoso. Porque quanto mais eu aprendo, é melhor. E mesmo assim, a gente mesmo sem saber, a gente tá ajudando alguma pessoa que tá com um sonho lá guardado, bem assim, já tá... É uma forma de incentivar as pessoas, não só quem tá assistindo a gente, que olha e fala, nossa, que legal, eu não sabia disso, olha como é interessante descobrir essa nova possibilidade. Ou entender que a gastronomia não é só a cozinha, que tem muito mais no mercado. Quando o PC veio aqui, a gente falou sobre isso. A gente falou sobre as possibilidades do mercado de trabalho com ele, que foi um episódio muito legal. E cada episódio a gente tenta abordar um tema. Então hoje a gente tá falando como a confeitaria entrou na sua vida, tá falando sobre um pouco do empreendedorismo. Como a gente também já falou sobre empreender com a Alane Cavalcante, a dona do Yuca, do Saladex. Só que são perspectivas diferentes. Completamente diferentes. Você é homem na confeitaria, ela é mulher dentro de um mercado que é altamente masculino. Sim. Então são visões diferentes dentro do mesmo segmento. Mas cada um tem experiências diferentes e é muito legal trocar essas experiências, porque a gente aprende. E é tão mais fácil, às vezes é tão mais fácil você aprender, às vezes com o erro do outro, para que você não passe por aquele erro, sabe? Sim. Mas você conseguir absorver o que tem de positivo e o que tem de negativo pra aplicar aquilo na sua vida, pro que você quer fazer, que eu acho que isso é muito massa. Então, tudo que a gente consegue passar de informação é válido. E a gente já tá com... A gente tem se surpreendido, assim, com as pessoas que têm aparecido. A gente começa convidando... A gente tem pessoas que a gente convida, mas hoje, por incrível que pareça, tem gente que tá se convidando pra participar do podcast muito com a legal gente. Isso, né? E isso mostra pra gente que, de certa forma, a gente tá no caminho certo. E o que a gente tá conquistando aqui, eu não quero que fique só pra gente. Entendeu? Vocês agora que estão entrando na gastronomia, que é a nova turma aí, eu espero que vocês continuem levando o nome tanto da instituição, porque eu tenho muito orgulho de ter estudado aqui na Nassau, de estar estudando na Uninassau, por todas as oportunidades que a Nassau me deu. Todas as amizades, todos os aprendizados. As amizades, os aprendizados. A gente se conheceu aqui na faculdade. Exatamente. O apoio, o incentivo. Eu acho que quem faz a instituição é o aluno. Isso é uma coisa que meu pai passou a vida inteira me falando e que é muito verdade. Quem faz a instituição é o aluno, independente de onde você esteja. Se você é um aluno ruim, a instituição para você é ruim. Mas se você se esforça para ser um aluno bom, tudo vai ser bom. E assim, hoje eu já trabalho na área há mais de um ano.
Mas foi a faculdade que abriu as 2 oportunidades que eu tive de trabalhar no mercado da gastronomia, veio daqui. Entendeu? Eu sou muito grata por tudo que a Nassau proporcionou e tem proporcionado na minha vida. Seja nas amizades, que eu conheci a Nayara aqui, a Thaís, o Ivni, vocês que estão chegando agora. O Orenilton mesmo, se não fosse a faculdade, eu não teria conhecido ele. Talvez a gente não estivesse aqui com esse podcast. Então, as coisas realmente acontecem quando tem que acontecer. Certa. Exatamente. Mas a gente também tem que fazer por onde as coisas acontecerem. E eu acho que você ser grato, então, a Liana que me incentivou, que é a nossa coordenadora, que também foi muito... o PC que nos deu a logo. Professor, a nossa logo foi o PC que fez pra gente, ele deu de massa. presente pra gente. Ele mandou assim, olha, eu tentei pensar em tudo que vocês fossem abordar e fez de presente pra gente. Então, assim, pra gente... é muito gratificante, de verdade. A gente teve muito Olha, apoio. E é linda a nossa logo, Ficou cara. muito Meu bonita, Deus. sério, a gente ficou muito bonita. Muito bonita. A gente Presidente teve do muito PC. apoio desde o início, desde o primeiro episódio. Né? A gente teve muito apoio. Então, eu acho que você reconhecer isso também faz muita diferença. É muito lindo, sério mesmo. Quando eu entrei na faculdade, que eu comecei a seguir vocês, eu vi, fazer um podcast. Cara, isso é muito massa, porque eu nunca tinha visto, realmente nunca tinha visto isso. Dentro de uma faculdade, tipo assim, os próprios alunos fazerem isso, né? Terem essa iniciativa. Eu passei, acho que 1 ano amadurecendo essa ideia do E algumas podcast até botar em pessoas prática. pensam que esse é um projeto da faculdade. Não. Na verdade, é um projeto nosso em parceria com a faculdade. Sim. Né? A gente usa o espaço Uma da parceria, instituição, tem essa parceria, a gente tem o apoio da coordenação do curso, então do curso de gastronomia, Do que a curso de gente publicidade, a né? gente leva o curso de publicidade também, que tá apoiando a gente tá levando o nome da Nassau, mas por orgulho, mas é um projeto nosso, entendeu? Mas não muda. Não Tipo, faz diferença, né? A gente vai se formar, mas isso não significa que a gente vai deixar Uhum. isso aqui. Muito pelo contrário. Na verdade, só vai abrir novas possibilidades pra Se Deus gente. quiser. Entendeu? Uhum. Ai, nossa. Foi lindo, Já vai foi ficar lindo. Muito. Pois é, as palavras dela são tão bonitas. Sério mesmo. É uma coisa que eu admiro numa pessoa. É você, tipo, saber falar. Acho isso muito Tá lindo. ouvindo, né, Nayara? Aprende. Por isso que eu falei pra ela, hoje você vai hablar. Não quero Eu saber. falo muito, desliga a câmera que eu falo só. Desliga pra tu ver quem que fala. Ela é tímida. Mas tá se soltando. Aos poucos. Sou Episódio tímida, passado também, ela falou Eu bastante. sou tímida só com gravações. Microfone, Ao vivo, né? Sóbria. Se ela é tímida, sóbria. Mas, então... Ei, semana passada que teve a cerveja, tava soltinha, não Né? foi? O episódio Não da me mestre expõe, da... Por favor, a hora Nilton mandou acabar. Bom, então, queremos agradecer a sua participação, sua presença, Eu por que ter agradeço. compartilhado com a gente um pouco sobre a sua trajetória dentro da gastronomia, sobre o seu empreendimento. Por favor, sigam o Vitor no Instagram, tá? Vitus Cook. Na descrição do vídeo tem o perfil dele, tem os nossos. Sigam a gente também. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Toda segunda-feira tem vídeo novo nesse podcast. Toda segunda-feira tem um novo episódio, um novo tema para ser abordado dentro do universo da gastronomia. Próxima Inclusive, semana, por favor. Segunda-feira, Vai lá, tô nós iremos mexendo. receber um chefe Hum. muito renomado, né? Eu não vou dar spoiler agora. Durante a semana a gente posta sobre ele. Vamos dar uma dica assim, ó. Le Cordon Bleu. Le Cordon Bleu. Oh, essa é a dica, gente. Que pegar, pegou. É. Não, porque eu acho chique, uma pessoa que faz Le Cordon Bleu, amigo, é porque ela chegou num nível. Porque Le Cordon Bleu é Le Cordon Bleu, né? Gente, um sonho, né? Sabia que meu sonho nem é Le Cordon Bleu, é Ferrandi. Ah, Vou estar expondo aqui agora, gente. são tantos sonhos que a gente vai realizar. Mentira, Le Cordon Bleu, adoro vocês. Inclusive, tô pesquisando curso pra fazer lá em São Paulo, hein? Ah, sim. Fica a dica aí. É sério, quanto mais, melhor. Ai, gente, é isso. É Eu que isso. agradeço, de verdade. Achei muito lindo o projeto Foi de ótimo. vocês. Achei muito legal hoje, porque, confesso, estava nervoso. Mas assim, né? Nem precisa, nem precisa. É porque é o meu jeitinho. Não vou apresentar seminário também, viu, gente? Eu vou estar bem nervoso. Avisando logo. Mas foi muito bom, a gente agradece Eu demais adorei, sua adorei. presença. Porque realmente nunca tive essa oportunidade de conversar, assim, sobre o meu trabalho, sobre o que eu faço, né? Então, e vocês até me falaram, né? Tipo assim, pra eu falar um pouco mais pra quem tem essa vontade também. Eu digo, faça. Entendeu? Faça. Porque. Se jogue, né?
É um bom conselho. É muito bom, ótimo. é muito bom. Tente, Exato. tente de novo, tente mais uma vez e Tente faça. 1000 Exato. vezes, igual a receita do cookie. Exatamente. Que deu certo, né? Acabou que deu certo. E é isso. Ai, que bom. E é isso, gente. Próxima semana, a gente vai no Instagram, a gente vai divulgando mais informações sobre o nosso próximo convidado. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima semana. Tchau. Tchau.